que muitas vezes estão aqui e vêm todos os domingos e nós damos graças a Deus. Vamos só então a começar com a oração e agradecer ao Senhor por este tempo. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por quem Tu és e por aquilo que Tu és nas nossas vidas e pedimos, Senhor, que Tu nos possas falar aos nossos corações e nos possas dirigir, Senhor. Pedimos que a Tua palavra pode vir ao encontro de nós e da nossa necessidade e aquilo que a gente precisa, Senhor. Pai, nós entregamos tudo a Ti e pedimos, Senhor, a Tua misericórdia e, Senhor, que Tu possas falar ao nosso espírito através da Tua palavra, Pai. Pai, nós entregamos a Ti e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Ok, então vamos só nesta manhã ver a palavra do Senhor e a gente vai ver um versículo que a gente conhece em Tiago 4, versículo 7. Tiago 4, versículo 7. Tiago 4, versículo 7. Então, muitas vezes a gente fala esta parte e a gente diz: mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a primeira parte, a gente não pensa muito nisso. Porque diz lá: sujeitai-vos, pois, a Deus, não é? Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem de nós aqui gostamos de poderes? Poder. Quem é que gosta de poderes? Okay? Quem gosta de ter poderes? Ok? Os homens mais, as mulheres não estão a dizer que não, mas elas também gostam de ter poderes. Não é? Poder para fazer coisas, poder para falar, poderes. E poder é uma coisa que Deus nos deu a nós como crentes. E Deus nos deu autoridade, mas infelizmente Adão e Eva entregaram isso, não é? É bom ver o nosso irmão que voltou de Moçambique. Que Deus possa ajudar-se neste tempo. Nosso irmão faleceu, um familiar, e nós vamos só pedir a Deus que possa dar forças. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Então, a palavra do Senhor diz que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas agora, o poder que a gente tem para resistir só vem através de Deus. Oração. Eu não posso querer expulsar demónios se eu próprio não estou a sujeitar-me a Deus. O inimigo conhece quem são aqueles que servem a Deus. Ele conhece se eu sei quem eu sou em Cristo. Ele conhece e sabe e vê. A palavra do Senhor nos fala no livro de Atos que vieram uns homens para expulsar demónios. 7 homens queriam expulsar demónios. Foram ter com uma pessoa e disseram: no nome de Jesus que Paulo está a usar, demónio sai. E a Bíblia diz que aquele demónio dentro daquela pessoa deu uma sova naqueles 7 e tirou a roupa deles, que eles fugiram. E esse demónio disse: Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas quem és tu? Então, se a gente não conhece quem nós somos em Cristo, nós não podemos estar a querer expulsar demónios, porque os demónios não vão ter medo de nós.
A gente também pode, não é? Há pessoas que usam um crucifixo ou usam uma cruz quando pensam que tem um demónio. Eles põem assim e dizem, demónio sai. O demónio não tem medo de uma cruz. Ele tem medo daquilo que estava na cruz. Não é? Eu uma vez fui chamado a Hillbrow de manhã, das 2 da manhã, e eu fui ter com uma família lá, 2 jovens, e eles estavam, quando eu entrei, a porta estava assim, eu entrei, e quando eu entrei eles estavam ali no lado direito, em cima do sofá, tinham uma cruz, um crucifixo na mão, tinham uma Bíblia na outra mão, e eles estavam assim, no sofá, com as pernas cruzadas, assim. Eu pensei, o que é que está a acontecer com estas pessoas? Não é? E quando eu entrei, eles olharam para mim e disseram assim, o que é que tu fizeste? Eu disse, o que é que eu fiz? Eu não fiz nada. Eles disseram, não, mas antes de tu chegares, estava aqui um ser escuro. Ele entrava por a janela, passava à frente de nós, saía para outra janela, ia para cima do telhado, entrava. E quando tu entraste, esse demónio fugiu. O que é que tu fizeste? Outra vez eu disse, eu não fiz nada. Então eles estavam com um crucifixo, estavam com uma Bíblia na mão, e esse demónio não tinha medo. Os irmãos sabem que a palavra do Senhor é clara, que até os demónios creem que há um Deus. Mas qual é a sua autoridade para resistir? A gente quer resistir e queremos orar e queremos dizer em nome de Jesus, mas se a gente não tomar posse de quem a gente somos e a gente não nos sujeitar a Deus, a Cristo, é muito fácil quando a gente, não é, encontra o Senhor e fala. Se a gente não conhece quem a gente somos, o inimigo, o diabo, não tem medo e ele não vai fugir de nós se a gente não reconhecer quem é que nós somos. Então nós estamos a passar por situações no mundo e há aqui uma coisa. Se eu não me submeter a Deus, quem é que eu estou-me a submeter? Há só 2 lados. Há Deus, Jesus, e há o inimigo. Então, se eu não me estou a submeter a Deus e a Jesus, eu só estou a submeter ao inimigo. E eu só faço as coisas que o inimigo quer que eu faça. Então, não vale a pena os irmãos e as irmãs e nós virmos à igreja e aquecer os bancos, mas não haver áreas na nossa vida que a gente está a sujeitar a Deus. Deus quer nos mudar, Deus quer nos transformar, mas nós temos que sujeitar todas as áreas da nossa vida e a gente tem que pedir a Deus para mudar a nossa vida. Nós não podemos querer ficar no mesmo lugar. Se eu olhar para alguns irmãos e irmãs, e alguns aqui já estão na igreja desde o dia do Dom Afonso Henriques. Estão na igreja há muito tempo. Mas agora, se eu olhar para a sua vida, será que quando o irmão e a irmã aceitou Jesus no tempo do irmão Oliveira e essas pessoas, será que quando o irmão e a irmã aceitou Jesus, será que há uma mudança na sua vida que antes de Cristo o irmão era uma coisa, depois de Cristo agora já é outra coisa? Será que há uma mudança completa que o irmão e a irmã conhece e reconhece a autoridade que tem em Jesus? Ou será que a gente
está ainda como bebés. A gente nasceu de novo, mas não houve nenhum crescimento. A gente ainda está a beber o leitinho. Já somos crentes há 30 anos, mas ainda queremos leitinho. A gente não pode. A gente temos que conhecer a Deus, temos que nos submeter à sua palavra e a quem Ele é. Um dia eu estava aqui na igreja e chegou uma senhora da Nigéria. Ela entrou aqui num Mercedes grande. E ela tinha o braço assim fora do Mercedes. E ela entrou, parou o carro e saiu. Uma senhora forte veio ter comigo e disse: olha, eu vim aqui porque alguém indicou que eu tenho que vir aqui porque tu és usado por Deus para pessoas serem curadas. Eu disse: ok, eu não sabia, mas olha. Não, disseram-me que tu és um profeta, que Deus usa e eu preciso de ser curada. Eu disse: ok, então é bom. Então vamos ali para o escritório. Eu fui para o escritório, falei com ela e ela disse, eu perguntei a ela: qual é o teu problema? Ela disse: não, o meu braço direito, é por isso que eu tinha fora da janela, eu não consigo usar o meu braço direito, está paralisado. Disse: ok, então a gente vai orar e pedir a Deus para Deus curar. E ela disse: ok, é isso que eu quero. Eu disse: então, olha, há quantos anos é que tu és crente? Ela disse: não, já sou há mais de 25 anos, sou um crente. Sou uma crente. Eu disse: então é bom. Eu disse: então, podes-me dar um versículo sobre a cura que tu podes declarar? E ela olhou para mim e disse: pastor, eu não conheço nenhum versículos sobre cura. Eu só quero que tu ores para eu ser curada. Não conheço nenhum versículos de cura, mas ora para eu ser curada. Eu disse: irmã, mas se a irmã não conhece a palavra Deus, que é vida, eu não sou Deus, eu não sou aquele que cura, é a palavra de Deus, porque a palavra é Jesus, e Jesus é aquele que nos cura. Então, quando eu conheço a palavra, quando eu leio a palavra do Senhor diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Isto é Jesus revelado a nós. Imagina Abraão e Jó, eles não tinham uma Bíblia. Eles só viviam pela fé. Então eu orei para a irmã e ela disse: olha, antes de tu orares, eu quero dizer a ti. Eu fui a Angola. Ela foi a Angola também. E ela disse que conheceu lá um profeta que é muito usado para dinheiro. Ela disse: antes dele orar para mim, ele perguntou-me quanto é que eu ia pagar a ele. Então ele pediu dinheiro para eu pôr dinheiro na mesa e depois ele vai fazer uma oração. Então ela pôs dinheiro e ele fez uma oração. Depois ela disse que estava à espera de começar a ter muito dinheiro porque aquele profeta em Angola orou por ela. Depois ela disse: quando eu tenho um outro problema, eu já fui ao Brasil e no Brasil há lá um profeta que consegue me dizer o que é que vai acontecer com a minha vida. E ela disse: mas agora eu estou aqui porque ouvi dizer que tu és um profeta que Deus usa para curar. E os irmãos sabem que quando eu comecei a orar por ela, ela começou a manifestar demónios. Ela começou a gritar. E eu cá para mim, 25 anos de crente, e agora já foi aqui, já foi ali, e está a manifestar demónios. Aqui há um problema. Então, nós que estamos aqui, os irmãos e as irmãs que já estão aqui há 20, 30, 40 anos como crentes, será que são crentes maduros que sabem usar a palavra de Deus, ou será que são crentes que têm que sempre estar a mudar a fralda? Porque ainda são bebés. Quando a gente fala, não é? A gente nem sabe onde é que estão os livros da Bíblia. Se a gente diz Mateus, eles estão a ver nos mapas. Estão à procura do Mateus. Então, nós como crentes, para a gente resistir,
temos que nos submeter a Deus. E submeter quer dizer o quê? A gente tem que ler a Bíblia, nós temos que orar, temos que chegar a um ponto que há áreas na nossa vida que nós temos que submeter, temos que resistir ao inimigo. Porquê? Porque ele vem para matar, roubar e destruir. E se a gente não reconhece o poder da palavra de Deus, nós não podemos ter autoridade sobre o inimigo. Autoridade é aquilo que Deus nos deu através de Jesus. Jesus disse agora, todo o poder me foi dado. Todo. Então, será que o irmão e a irmã conhece e usa esse poder? Okay? Então, o que é o poder? Se eu vou explicar mais ou menos. Autoridade e poder. Eu tenho que saber usar o poder. Quantos de nós aqui temos poderes? Quantos de nós aqui temos poderes? Na realidade, nenhum de nós temos poderes. Porque a gente diz, posso todas as coisas na minha força. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, porque é que há coisas na minha vida que eu estou a fazer com as minhas forças? E a palavra do Senhor diz que nós não nos podemos gloriar e dizer, eu fiz, eu construí isto, foi com o meu poder e a minha inteligência que eu estou tão rico. A Bíblia diz, não. A gente tem que dizer, foi Deus que me deu as forças para eu fazer. Eu não tenho. Quando eu digo posso todas as coisas, e o problema é que às vezes a gente quer fazer as coisas com as nossas forças. A gente preocupa-se. Eu quero um trabalho, então eu vou e começo-me a esforçar e todos os dias a sair, mas não estou a clamar a Deus e a dizer, Senhor, dirige-me, abre as portas. O poder vem de Deus, não é o meu poder. Quando eu oro por alguém, não é o meu poder. Não sou eu. É Deus. Há pessoas lá fora, pastores, que estão a fazer dinheiro porque as pessoas creem naquilo que eles dizem. Houve um pastor há um tempo atrás que disse, irmão Horácio, ele disse que foi ao céu. E quando ele foi ao céu, ele levou o telemóvel. Foi isso que ele disse. E ele disse que tirou uma fotografia do céu e agora estava a vender por 5.000 rands cada fotografia. E depois alguém perguntou, e onde é que está o teu telefone para a gente ver? Ele disse, olha, perdi o meu telefone, já não tenho mais. Há outro que foi ao céu e voltou, e ele voltou com óleo, que ele disse que os anjos deram a ele óleo. E ele estava a vender cada garrafinha assim por 2.500 rands. E ele tinha 500 garrafinhas. Então os irmãos façam a matemática. Ele disse, se tu comprares este óleo que eu trouxe do céu, vais ser curado. Leva para casa. E as pessoas compraram. Então, quando o homem começa a glorificar-se a si próprio, Deus não quer dar a sua glória a ninguém. Ele é Deus e nós temos que crer, nós temos que saber que quando há uma situação na nossa vida, não tem nada a ver com o meu poder. Eu até posso conhecer a palavra de Deus de capa a capa, mas se eu não sei a autoridade que eu tenho, que Jesus me deu, Deus me deu, eu não posso usar essa autoridade. O inimigo não tem medo de mim. Eu até posso ler ou dizer, declarar versículos, mas versículos sem eu reconhecer que a palavra de Deus é viva e é eficaz, não vai ajudar. Então como é que funciona, Fábio? Como é que funciona? Okay? É assim, quando nós estamos a orar por alguém,
É através de Jesus que nós oramos. Nós usamos o nome de Jesus. Mas nós temos que nos submeter a Ele. Porquê? Porque a gente diz, maior é o que está em nós do que no mundo está. Maior. Jesus que está em nós é maior do que Satanás. Satanás, de acordo com a palavra, ele está a reinar aqui no mundo até Jesus voltar. Mas ele ainda tem que se submeter às leis e às regras que Jesus e Deus estabeleceram. Ele não pode fazer o que ele quer. Nós lembramos a história de Jó, que quando Satanás quis fazer algo na vida de Jó, ele perguntou e disse, posso fazer isto? Posso fazer aquilo? E Deus disse, podes fazer, mas não podes matar ele. E ele ficou com feridas e ele estava-se a coçar. E a esposa dele disse, porquê é que tu não maldiçoas a Deus para morrer? E ele disse, Deus dá e Deus tira, bendito seja o nome do Senhor. Então o que é? Quando eu, por exemplo, se há um polícia, os irmãos sabem o que é um polícia, não é? Aqueles que já viram, por exemplo, em Moçambique agora tem havido problemas. Agora eles têm, por exemplo, centenas de pessoas a marchar e depois há polícias que estão ali parados. Não é? Porque é que as pessoas têm receio? É porque aquelas polícias sabem fazer karaté ou... É a mesma coisa se há um caminhão de 18 rodas está a vir ter comigo para bater a mim. Não é? O irmão Gil, se estiver na rua e vier um caminhão de 18 rodas e ter consigo, e se o irmão levantar a mão, o que é que o caminhão vai fazer? Não vai parar. Ele vai ir por cima e continua. E mata a pessoa. Mas agora, se eu puser um chapéu de polícia e eu fizer assim, e eu sou mais pequeno do que o caminhão vai parar e se calhar até para aqui, mesmo em frente do meu nariz. Mas tem que parar. Porquê é que ele parou quando eu tinha um chapéu da polícia? Mas a autoridade vem de quem? Não é do chapéu. Este chapéu tem pessoas por trás desse chapéu que disseram, se tu vês um polícia com um chapéu, tu tens que parar. Senão vai haver problemas. Mas se eu tirar este chapéu e fizer assim, o caminhão vem por cima de mim. Yeah. Então é a mesma coisa com crentes. Quando eu tenho o chapéu de ser um filho de Deus, o inimigo, quando ele olha para mim, ele não vê a irmã Zulmira, ele vê Jesus na irmã Zulmira. E ele tem que respeitar a autoridade que está na vida dela. Quando ela diz em nome de Jesus, o inimigo vê o chapéu e diz, cuidado, esta pessoa tem autoridade de quem? De Jesus e de Deus. Então, quando nós oramos por alguém e a gente conhece a Jesus e nós nos submetemos, nós podemos resistir ao diabo. Mas quando a gente não tem o chapéu certo, o inimigo ataca. E eu não estou a dizer que quando a gente tem o chapéu que o inimigo não ataca. O próprio Jesus, que era Jesus, foi atacado. Mas ele sabia quem era a autoridade dele. Ele não tinha receio do inimigo. Ele não tinha medo. Então, será que nós, quando nós vivemos a nossa vida, nós nos estamos a submeter ao Senhor? Há certas áreas na nossa vida
que estão a ser atacadas. E o inimigo, ele é muito esperto. E ele reconhece, e ele sabe, se ele não pode atacar a mim, ele vai atacar aqueles que estão próximos de mim. Quais são as áreas que o inimigo ataca? O inimigo ataca os pensamentos. Quem de nós já passou por situações que a gente começa a pensar muito? Eu sei que há pessoas aqui que não pensam muito, não é? Mas há pessoas que vão para a cama e têm um problema e não conseguem dormir. Estão a pensar, mas como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou pagar aquilo? E Jesus disse, quem de vós, a preocupar-se com uma coisa, conseguiram adicionar 1 hora na sua vida? Quando o irmão Monteiro vai para a cama e começa a pensar, quando acorda do outro dia, o problema já está resolvido? Não, fica pior, porque agora a minha saúde está em baixo. Eu estou a pensar demais, entro em ansiedade. E o inimigo, sabem que o inimigo, ele é preguiçoso. Ele nem trabalha. Eu nunca vi um inimigo ou Satanás vir ter com alguém e dizer, eu sou Satanás. Já vistes? Ele já fez isso a ti. Eu nunca vi Satanás fazer isso. Mas o que é que ele faz? Ele põe um pensamento. Um pensamento e diz, tu vais morrer. Essa dor, sabes que... E a gente depois vai para a cama e aquela dor começa a ficar pior. E o inimigo começa a dizer, estás a ver? Eu disse a ti que tu vais morrer. Deus dias já acabaram. Essas dores, estás a ver? Deus não ama a ti e é por isso que tu estás a sofrer. E Ele toma posse dos nossos pensamentos. Quantos nós aqui é que deixamos o inimigo e a gente diz, eu não tenho dinheiro, eu vou sofrer, como é que eu vou comer? Como é que eu vou... É o teu filho, não é? Ele alguma vez acordou de manhã e disse, mamãe, eu estava preocupado ontem a pensar se tu tens comida para mim. Ele já alguma vez perguntou isso? Porquê? Porque ele sabe que os pais vão providenciar para ele. O meu filho, ele só pensa se tem muita comida na geleira. Ele não pensa se não vai ter. Ele pensa, será que vai chegar? Ele agora com 17 anos parece um crocodilo. Vou dizer um hipopótamo, se calhar. E eu estou a pensar, hoje vou comer aquele bolo que está lá na geleira. Pois, o bolo desapareceu durante a noite. Então, nós somos assim. Nós, como filhos de Deus, nós não devíamos nos estar a preocupar, será que eu vou comer amanhã? Porquê? Porque Ele diz que Ele toma conta dos passarinhos. Até os passarinhos estão a cantar. Mas se eu não tenho o chapéu de ser filho de Deus, eu vou me preocupar e dizer, amanhã, será que eu vou comer? Mas os nossos filhos biológicos, ou aqui paternos, eles nunca pensam. Talvez há aqui irmãos que já passaram por sofrimento. E não tinham recursos para comer. Mas a gente confia sempre que os nossos pais vão poder providenciar. Então, quais são os seus pensamentos nesta manhã? Será que a gente está a submeter os nossos pensamentos a Deus? Ou estamos a submeter ao inimigo? E ele é preguiçoso, como eu disse. Ele põe só um pensamento. Ele diz, olha, agora vou ver o que é que vai acontecer. E a gente começa a pensar, isto está mal, isto vai ficar mal. Este país, eu vou morrer, eu vou ser assaltado, vou entrar na minha casa. E o que é que acontece? Quando a gente faz isso, a gente está a remover o chapéu de filho de Deus, porque Ele diz que Ele nunca nos deixa nem desampara. Então, se a gente está a dizer isto e aquilo vai acontecer... E emoções. Quantos de nós temos emoções que a gente está a submeter a Deus? Ou será que a gente entregou ao inimigo
A gente vê o RTP e vê o que é que vai acontecer no nosso país e as nossas emoções começam a ficar bravas. Ou a gente tem emoções que a gente não pode controlar a nossa ira. Quando a gente fica zangado, a gente agarra naquele martelo e a gente bate, parte. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que são filhos de Deus não podem portar-se assim. Quando eu agarro no martelo e bato no dedo, o que é que será que sai da minha boca? Será que a gente começa a... Não é? Glória a Deus, aleluia. Ou será que a gente começa a dizer palavras que nem no dicionário estão lá? As nossas emoções, quantos de nós, quando a nossa esposa diz isso, ou o nosso esposo, a gente perde a cabeça e diz coisas, atira pratos. E no sentido dos nossos corpos, da nossa saúde, será que a gente está a submeter a Deus? Ou será que a gente está a resistir ao diabo? Ou será que a gente está a deixar que o inimigo controle a nossa saúde? A gente começa a dizer, esta gripe que eu tenho é tão má que eu vou morrer. Esta dor de cabeça, esta dor que eu tenho aqui, isto deve ser câncer. E a gente começa a deixar o inimigo a tomar posse, a controlar a nossa vida. Não estamos a resistir Satanás. Os irmãos sabem que quando a gente tem e deixa emoções tomar posse de nós, nós perdemos a nossa cabeça. Houve aqui uma irmã que um dia telefonou-me e disse, Pastor Abel, ora por mim que eu estou em grandes problemas. Eu disse, quais são os problemas? Ela disse, não, o trabalho onde eu trabalho, eu fui lá hoje de manhã e quando eu cheguei lá, eu vi alguém a perseguir a mim. E quando eu cheguei ao trabalho, eu estava com aquilo na minha mente que aquelas pessoas estavam a perseguir a mim. Quando eu cheguei, a porta lá do shopping estava toda partida, estava no chão. E eu fugi, pus-me dentro do meu carro, subi o passeio, não conseguia. E eu vi aquelas pessoas lá, as que partiram a porta. E depois de uma hora, essa senhora telefonou outra vez e disse, olha, Pastor Abel, eu quero pedir desculpa. O medo tomou tão posse de mim que eu telefonei à companhia de segurança e eles foram lá ao meu shopping e a porta estava toda normal. Estava fechada, não estava partida, não estava ninguém na área. Porquê? Porque as emoções tomaram posse daquela pessoa tanto que ela começou a ver coisas que nem existiam. Será que nós começamos a ver, e quando a gente fala, a gente tem poder na nossa língua. A gente fala e diz, eu vou ter. E a gente diz assim, isto já veio dos meus pais. Os meus pais também tinham esta doença. Então parece que aquela doença é hereditária e a gente quer levar e dar uns para os outros. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos. Eu tinha aqui um irmão que vinha aqui a esta igreja e a mãe dele, ela morreu com a doença de Alzheimer e ele não tinha essa doença. Mas no dia que ela morreu, ele foi à cara dela e ele deu um beijinho a ela e aquele espírito de doença entrou nele. Nessa semana, quando eu encontrei com ele, a gente tínhamos um retiro. Por exemplo, o quarto dele estava aqui e o salão estava nesta casa aqui ao lado. E ele não conseguia se lembrar como é que chegar do quarto para o salão. E ele era uma pessoa nova. Porquê? O inimigo é
um demónio habita em uma pessoa ou habita. É por isso que quando há bruxaria, se alguém fizer bruxaria sobre isto e a entregar a si, o demónio está nesta coisa. Então, nós temos que ter muito cuidado quando a gente tem essas doenças, não dizer, isto vem na família. E a gente quer aceitar como se fosse normal. Mas Jesus disse, submetei-vos a mim, resisti a essa doença e vai fugir. Obrigado, irmã, por dizer amém. Pelo menos alguém aqui no culto está a ouvir. Graças a Deus. E no sentido de relacionamentos, o inimigo também quer atacar os nossos relacionamentos na igreja, com irmãos e irmãs. A gente está aqui na igreja e temos uma ofensa contra o pastor que não telefonou, ou quando telefonou disse isso, ou quando ele entrou não deu, passou bem, não disse. E a gente começa a ser afetados. E no sentido de finanças, será que o inimigo está a atacar os recursos? O que é que a Bíblia diz sobre dinheiro? Sobre nós termos recursos. Quando nós confiamos em Deus, Ele diz que Ele vai providenciar todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas que Ele tem. Agora, quando a gente pensa em riquezas, a gente pensa sempre em dinheiro. Mas Deus pode abençoar de outras maneiras que a gente estamos enriquecidos por aquilo que Ele fez. A gente, às vezes, deixa o inimigo tomar conta daquilo que nos pertence e a gente está sempre, parece que a gente não tem dinheiro que chega. Os irmãos sabem que quando o povo de Deus estava no Egito, faltavam a eles muitos recursos. Eles não tinham. Eles estavam a trabalhar para os egípcios. Eles não estavam a trabalhar por conta própria. Trabalhavam e só tinham o pão cada dia. Quando eles saíram do Egito, a Bíblia diz que Deus tirou dos egípcios e deu a eles, para eles terem recursos para poderem viajar. E a Bíblia diz que quando eles não tinham comida, Deus mandou maná do céu. Então, eles agora tinham aquilo que chegava. Mas quando eles entraram na terra prometida, o que é que aconteceu? Eles tinham mais do que eles precisavam. Então, no Egito não tinham. Quando saíram do Egito, tinham para cada dia. Quando entraram na terra prometida, eles tinham além daquilo que eles precisavam. Então, onde é que o irmão ou a irmã está? Ainda está no Egito? Que não tem que chegar. Tem mais meses do que dinheiro. Do que salário. Chega ao dia 20, já acabou o salário. Ainda falta 10 dias. Ou será que a gente está num ponto que Deus nos dá o pão de cada dia? Ou será que a gente está a viver de uma maneira que a gente tem além daquilo que nós necessitamos? Porque aquele versículo em Coríntios 9, 8 diz que os crentes deviam ter, não só para pagar as coisas que eles precisam, mas ter mais para poder abençoar os outros. A gente não pode tirar do dízimo para ir abençoar outros. O dízimo é dízimo, ofertas são ofertas. Então, a gente tem que resistir o inimigo, porque o inimigo não quer que a gente tenha recursos. Irmão Peixoto, sabe que até quando chega para pagar as taxas, Jesus pode nos dar os recursos. Não é preciso a gente esconder as coisas do governo. Eu sei que não fazem aqui, não é? Em Hong Kong. Não é? A gente fica com receio e a gente quer esconder-se. Eu sei que há maneiras da gente legalmente fazer,
Mas quando a gente mente, quem é que a Bíblia diz que é um mentiroso? Então, pois a gente quer que Deus abençoe, mas a gente, de um lado, está a mentir e do outro lado queremos a bênção. Não podemos fazer isso. Então, eles vieram e disseram a Jesus, olha, tu já és de idade, tens que pagar as taxas. Tu e Pedro. Então, naquele tempo, as pessoas que tinham mais que 21 anos tinham que pagar as taxas do governo. Então, isso quer dizer que Jesus e Pedro eram os únicos que tinham mais do que 21 anos. Os outros discípulos tinham menos do que 21 anos. Então, Jesus disse a Pedro, olha, vai ali ao rio, vais ver um peixe, apanha aquele peixe e dentro do peixe vai ter o dinheiro para tu pagar as taxas. Não seria bom que a gente tivesse um relacionamento com Deus assim, que Ele levasse-nos a esses rios, para a gente poder pagar? Mas os irmãos sabem que Deus diz, aquele que crê em mim, rios de água viva sairão dele. Então eu quero pedir para a gente pôr-se de pé. Eu vou terminar agora. Algumas pessoas. Então eu quero só orar por os irmãos e as irmãs, se puderem se pôr de pé. Eu vou orar e nós vamos resistir o inimigo em certas áreas da nossa vida. Eu não vou perguntar o porquê ou não, mas eu quero saber. Então, na área de pensamentos, na área que a gente está a ter pensamentos negativos, pensamentos falsos, se há aqui alguém, a gente pode fechar os olhos, se há aqui alguém que está a dizer, Pastor Abel, eu estou realmente a batalhar com os meus pensamentos, eu não consigo nem dormir à noite, porque eu estou só a pensar, e a minha mente parece que está a correr tanto que eu nem posso dormir. Se há aqui alguém, eu vou pedir para levantar as mãos, para eu orar por si. Ok? Há várias pessoas que estão a pedir oração nesse sentido, e eu vou orar. Mas vamos confiar, Deus quer operar. Isto é Deus que está a dar autoridade para eu orar por si neste momento. Os seus pensamentos que estão sempre preocupados com coisas, nós vamos orar agora. E os outros irmãos e irmãs que têm a paz de Deus que excede todo o entendimento, vamos orar por estas pessoas agora e vamos resistir em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, para as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão a ouvir, nós amarramos todos os pensamentos que são contra a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós levamos cativos os pensamentos que estão errados, os pensamentos que vêm contra a Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra diz que a gente tem que renovar os nossos pensamentos através da Tua Palavra, Senhor. Eu te peço por cada irmão, cada irmã que levantou a sua mão e o inimigo está a atacar os seus pensamentos. Nós resistimos agora, em nome de Jesus, na área de pensamentos. Nós pedimos uma paz. Eu declaro uma paz e que eles vão dormir bem, vão focar em Ti, vão glorificar o Teu nome e não se vão sujeitar ao inimigo, mas a Jesus. Em nome de Jesus eu declaro uma paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora eu quero pedir, podem pôr as mãos em baixo, na área de emoções, que estão a passar ansiedade, que estão a passar, como é que se diz, ira, zangados, estão zangados, que estão a passar por situações emocionais, preocupações, problemas, e as vossas emoções estão alertadas, não estão normais. Ou estão muito zangados, ou estão muito tristes.
Talvez alguém faleceu no seu lar, talvez alguém está a passar por problemas na sua vida e o irmão e a irmã está sempre ansioso, está sempre preocupado e as emoções, através disso, está sempre zangado, trata a sua esposa mal, ou seja o que for. Estão com emoções alteradas. Se há aqui alguém, eu vou pedir para levantar as mãos e eu vou orar nessa área das emoções. Das emoções, ok? Pai, em nome de Jesus, tu vês cada pessoa que levantou a mão. Talvez está a batalhar com, Senhor, que está sempre triste porque perdeu alguém e não consegue ter a alegria de Deus. Eu te peço, Senhor, que tu possas tocar nessa pessoa nesta manhã, Senhor, e que tu possas normalizar as emoções que a pessoa está a passar. Talvez está com ira, está zangado por aquilo que outra pessoa fez e em casa está a maltratar familiares. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que tu possas tocar nessa pessoa e que tu possas, Senhor, mudar estas emoções. Nós resistimos o inimigo nesta área, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoas que estão a passar por situações de saúde, o inimigo está a atacar a sua saúde. Podem levantar as mãos para a gente orar nesta área. Ok? Na área de saúde. Não sei o que é que estão a passar, mas digam ao Senhor, Deus ouve, Deus sabe. Antes da gente orar, o Senhor já sabe. Há várias pessoas que estão a levantar as mãos e eu vou orar contra estas situações. Pai, em nome de Jesus, tu vês cada mão que está levantada de cada pessoa, Senhor, aqui presente ou ao vivo, Senhor. Tu podes tocar, para ti não há distância, Senhor. Para ti, Senhor, a tua palavra diz, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Então, Senhor, nós resistimos ao inimigo, o inimigo que está a trazer tensão alta, o inimigo que está a trazer dores. Senhor, em nome de Jesus, eu venho e vou resistir este ataque sobre os meus irmãos e as minhas irmãs. Senhor, traz a cura divina. Tu és o médico do médico e o Senhor dos senhores, Senhor. Vai agora mesmo, Senhor, e toca, seja aqui, seja do outro lado do mundo. Tu podes, para ti nada é impossível, Senhor. Que eles possam sentir como aquela mulher com um fluxo de sangue. Imediatamente tu tocaste, Senhor. Toca, Senhor, nos teus servos e servas, que eles possam voltar com um testemunho que tu tocaste nas costas, no braço, seja o que for. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na área de relacionamentos, de lares, familiares, ou com outras pessoas, que os irmãos estão a batalhar, seja com o seu filho, seja com a sua filha. Nós ouvimos 2 semanas atrás aquela Fátima, que há 25 anos a família estava a orar por ela e ela deu a vida ao Senhor. Então talvez há separação, há lares, há aqui irmãos e irmãs que são crentes, mas nem estão a visitar uns aos outros porque há problemas. Então, se há um problema, eu quero orar por os relacionamentos das nossas famílias. Se tem essa situação, levanta a sua mão e diga, Pastor Abel, eu quero que ore por mim e por minha família, que Deus possa reconciliar, trazer paz. Há aqui alguém que está a passar essas situações no seu lar, levante as mãos agora e eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, tu vês cada irmão, cada irmã, Senhor, que há a fricção no seu lar, que há problemas, Senhor, que estão a trazer, seja divórcio, seja isto, seja aquilo. Ó Senhor, se tu podes ir lá, Senhor, falar com eles, tocar os seus corações, Senhor. Senhor, fala, Senhor, e traz uma paz, Senhor, e traz restauração neste lar, Senhor. Tu vês, Senhor, fala ao coração dessa pessoa que está magoada e que não está a perdoar. Fala, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
o final que eu quero orar é para as pessoas que estão a passar por situações financeiras e que precisam que Deus possa dar recursos, dar trabalho, seja o que for, que estão a passar por uma situação financeira. Podem levantar as mãos para eu orar, que Deus possa abrir as portas e Deus possa dar trabalho. Pai, em nome de Jesus, Tu vês cada irmão, cada irmã que estão a passar por situações financeiras. Senhor, a Tua palavra diz que Tu vais providenciar tudo o que nós precisamos, Senhor. Tu és aquele que vais providenciar, Senhor. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Tu és Jeová Jiré, Senhor. Tu possas, Senhor, em nome de Jesus, abre as portas para terem emprego, abre as portas, Senhor, para pagarem aquelas dívidas, abre as portas para terem recursos, porque Tu és aquele, Senhor, que nos vais dar a solução. Nós resistimos o inimigo que está a amarrar as nossas finanças, os nossos recursos, Senhor, em nome de Jesus. Nós amarramos, Senhor, e pedimos, Senhor, que Tu possas libertar e dar uma solução a este problema, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Tu possas zelar por a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra diz que a Tua palavra não volta para Ti, Senhor, sem fazer aquilo que Tu mandaste e enviastes. Então vai, Senhor, através da Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e é eficaz. E que os irmãos e as irmãs possam voltar com testemunhos, Senhor, que Tu fizeste algo no seu lar, nas suas emoções, nas suas finanças, seja o que for. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por este tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga à pessoa ao seu lado, sujeita-te ao Senhor e resiste ao inimigo. Em nome de Jesus. Deus possa abençoar.